Aleluia, Deus é bom. Quantos estão prontos para receber mais uma dose dos céus? Glória a Deus. Estou feliz demais em poder estar aqui com vocês. Para mim é uma grande honra poder receber de Deus juntamente com os meus irmãos nesses dias. Eu estou feliz demais em poder participar desse momento da igreja, um momento onde os meus olhos naturais, estão vendo o que os olhos espirituais viram ano passado. Isso, amado, fortalece a nossa fé em Deus, mas também nos dons. A gente fica mais afogueado, desejando mais os dons, e é algo que o apóstolo Paulo também nos instrui a desejar os dons, a buscar mais disso. É uma coisa, eu sei que você não tem controle sobre os dons, mas você pode desejar os dons. E desejar os dons, amado, com certeza é algo, além de ser bíblico, é algo que Deus precisa muito nesses últimos dias. E eu declaro isso sobre a tua vida, você falando, vendo, ouvindo nesses últimos dias pelo Espírito. Amém? E não somente um prédio, mas tantas outras coisas Deus vai falar na sua casa, na sua vida, para a vida de outros. E isso, amado, vai trazer uma revolução aqui para Maceió. Quero agradecer de coração mesmo a honra. Estar aqui nesse púlpito, para mim já é uma honra, porque eu sei, sou pastor também. Durante esse tempo de ministério, desde 2005, que Deus me chamou para o ministério, nós já abrimos 23 igrejas do Verbo da Vida. Levantei vários pastores e professores do Rema. Então nós vemos uma caminhada muito longa e que parece longa, não é tão longa assim, de 2005 para cá, mas para mim se tornou longo porque é um processo de crescimento também ministerial. Então eu sei a importância, de estar pregando no púlpito. Quando um pastor convida, para mim já é honra. Estar aqui ministrando é outra honra, e servindo o corpo de Cristo é mais outra honra. Então é uma grande honra poder estar aqui. Amém, irmãos? O pastor tem que confiar nas pessoas que realmente trazem para ministrar, assim como eu faço a minha igreja. Não coloco qualquer um para pregar, mas tem que testificar, tem que ser guiado. Então para mim estar aqui é uma grande honra, participando desse evento e recebendo também desse evento que Deus tem falado nesses dias. Amém? Quero rapidinho falar sobre meu material. Eu trouxe ali alguns livros, e talvez você não goste muito de ler, mas eu declaro uma fome no seu espírito para você ler de forma desesperada, não é? Você vai ficar com, parece que está faltando uma parte da sua roupa quando você parar de ler. Então você vai ficar com aquela sensação: meu Deus, está faltando alguma coisa. Então eu acredito que todo crente, ele precisa desejar, de Deus, ler a Bíblia em primeiro lugar, e livros que nós indicamos do nosso ministério, ou de pessoas que estão de acordo com a nossa visão. E, amados, eu vou confessar uma coisa para você. Eu fui de um ministério durante 20 anos. Eu fui de um ministério, na verdade passei por 8 denominações, até Mormon eu já fui. Então eu conheço um pouquinho de cada coisa, mas eu fiquei 20 anos em um ministério. E nesse tempo de 20 anos de ministério, raramente eu li a Bíblia. Livro nem sonho. Então é possível alguém estar muitos anos dentro da igreja sem ter comunhão com a palavra de Deus, sem estar meditando, renovando a mente. E depois que eu estudei no Rema, isso foi destravado na minha vida, até porque eu tinha que ficar lendo o tempo todo a Bíblia lá, e aquilo foi destampando dentro de mim. E graças a Deus veio essa fome para ler, e também Deus me deu esse dom para escrever, E eu escrevi 3 livros. Esse livro, Descobrindo o Poder das Palavras, fala sobre o poder das suas palavras. Aquilo que você tem hoje é aquilo que você falou no passado, e aquilo que você pode ter amanhã é aquilo que você está falando hoje. Então aqui eu conto um pouco do meu testemunho, do quanto eu era mais grosso do que apito de navio. Eu era muito grosso. Então a pessoa que não tem o controle, o domínio próprio da sua língua, acaba falando muita coisa que não deve,
e acaba vivendo muita coisa que não queria viver. E eu conto um pouco aqui nesse livro, você pode estar comprando. Tem também A Alegria do Senhor, um outro livro, que nós talvez vai estar fluindo aqui hoje nesse tempo. Esse livro, A Alegria do Senhor, eu escrevi, é o último livro, né? O primeiro, eu fiz o contrário aqui. Esse aqui foi o último, esse aqui foi o segundo, e já vou mostrar o primeiro. Esse aqui foi o último livro, A Alegria do Senhor. E aquilo que o pastor João falou nesses dias, eu vinha percebendo há uns 4 anos atrás. Eu vinha percebendo um espírito entrando na igreja, trazendo depressão para a vida do povo. Algumas coisas que estavam levando o povo a uma vida depressiva, deprimida. E eu comecei a questionar a Deus, né? Eu disse: Senhor, nós temos a tua alegria, e como pode os filhos de Deus viver depressão se nós carregamos a alegria dentro de nós, a paz de Deus dentro de nós, o próprio Deus está dentro de nós. E Deus começou a me instruir sobre algumas coisas, e que com certeza vai curar a tua vida, não só depressão, mas todo tipo de doença, porque a alegria do Senhor é nossa força. E essa palavra força também significa poder. Então a alegria do Senhor é o poder de Deus para a tua vida. E aqui eu te ensino sobre a importância de você viver essa alegria sobrenatural de Deus. Amém? E o primeiro livro que eu escrevi foi esse. Já está mais ou menos com umas 10.000 cópias vendidas. Foi o primeiro há uns 10, 12 anos atrás, por aí. Vencendo os Inimigos da Fé. É um livro que fala sobre o livro de Jó. Eu escrevo em cima da história de Jó. Eu garanto a você que você nunca ouviu a história de Jó como está escrito nesse livro. Até porque só existe uma linha teológica sobre a história de Jó. E essa linha teológica sobre a história de Jó estava batendo de frente, chocando com aquilo que eu estava aprendendo no Rema sobre o caráter de Deus. Então começou a ter confusão na minha mente. Eu comecei a dizer: se Deus é bom, como é que aconteceu isso com Jó? Como é que Deus fez isso com Jó? Se Deus é bom o tempo todo. E eu comecei a entrar em parafuso, né? Porque eu estava aprendendo sobre o caráter de Deus, e eu estava com aquela linha ainda teológica, tradicional, sobre o ensino de Jó. Quando eu comecei a estudar sobre a vida de Jó, sobre os escritos de estudiosos tradicionais, eu percebi que todos os estudiosos que escreveram sobre Jó, nenhum deles te dá uma certeza sobre os fatos da vida de Jó. Todos eles falam provavelmente. Então eu percebi que a nossa fé, ela não pode estar pautada sobre uma história improvável, sobre um fato que não é concreto. E aí eu passei 4 anos da minha vida estudando o livro de Jó para escrever esse livro. É um livro fininho, mas durou muito tempo. E aqui vai trazer uma base. Tem muitas outras coisas que eu podia escrever, mas eu trouxe aqui uma base, um fundamento, baseado na revelação de Cristo Jesus, apontando para o livro de Jó. É como se eu colocasse os óculos da graça, e aí eu fosse ler o livro de Jó. E aí você vai ver como é libertador você entender esse livro de Jó. Amém? Não tem muito a ver com aquilo que nós aprendemos, não. Mas a palavra vai explicar a própria palavra. Amém? Não é algo meu, não é algo que eu estou inventando, mas nós colocamos aqui textos bíblicos que vão revelar o livro de Jó para você. E eu tenho certeza que vai ser libertador, assim também como foi para Jó nos últimos capítulos do livro dele. Os seus olhos serão iluminados e você vai começar a ver um Deus que você nunca viu. Como Jó diz: antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Amém? Então você pode estar adquirindo esses livros lá atrás, cada livro R$15, e o livro com CD R$25, CD de música, essas músicas que nós estamos cantando aqui. Amém, irmãos? Deus é bom em todo tempo. Está preparado? Quero também deixar aqui o abraço da minha esposa Geórgia, dos meus filhos Gabriel e Emily. Estão lá em Taubaté. Estou congregando agora, pastoreando,
sendo pastor presidente de uma igreja em Taubaté, interior de São Paulo, e nós estamos avançando muito lá no Senhor. E as ovelhas, toda vez que eu venho para uma outra igreja, Verbo da Vida ou outra denominação, eles dizem assim: pastor, vá, nós entendemos o seu chamado, mas volte logo. Não fica muito lá não. E eles dizem assim: vá, porque nós estamos numa consciência que nós estamos plantando o Senhor para servir a um corpo local. E enquanto o Senhor estiver lá, nós estaremos recebendo aqui na nossa igreja. Então, graças a Deus, eles têm essa consciência. Eles não se sentem órfãos, né? Não se sentem abandonados. E é muito bom estar aqui com vocês. Amém, irmãos? Vamos lá. Mateus capítulo 22, no versículo 29. Mateus capítulo 22, versículo 29. Nós lemos algo aqui, nós estudamos algo aqui ontem. Eu falei sobre esse caminho que Jesus preparou para a igreja. Falamos que João Batista viveu uma profecia de Elias. Os profetas profetizaram a respeito de um tempo aonde haveria alguém que seria levantado como uma voz no deserto. E essa voz estava preparando o caminho do Senhor. Então o próprio João Batista, ele preparou esse caminho. Ele antecedeu a vinda, ou a primeira vinda de Cristo Jesus, quando ele se fez carne e habitou entre nós. João Batista foi falado por Jesus, né, foi elogiado por Jesus como um dos maiores dos profetas do seu tempo. Mas Jesus disse: porém, o menor no reino será maior do que João Batista. Então Jesus estava dizendo que você, o mais simples que tivesse, seria maior do que João Batista. Por quê? Porque João Batista preparou o caminho para Jesus e Jesus preparou o caminho para a igreja. E a igreja agora está preparando o caminho para a volta do Senhor Jesus. Aleluia! Quanto mais nós estamos pregando a palavra, ensinando a palavra, demonstrando o poder de Deus, nós estamos acelerando esse processo para que todas as nações ouçam a palavra, recebam a palavra e Jesus volte para arrebatar a sua igreja. Amém, irmãos? E Jesus, ele diz algo aqui em Mateus capítulo 22, versículo 29. Ele respondeu algo que indagaram a ele. E ele disse: errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Você pode repetir isso comigo em voz alta? Mateus 22, 29. Errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Eu vi algo aqui, amado, muito importante de toda a igreja pegar. Como eu falei para você, eu já fui de igrejas, eu não estou falando mal de igreja, mas eu quero que você entenda. Eu já fui de igreja que falava muito sobre amor, ensinava muito sobre amor, sobre andar em amor, sobre andar no fruto, e isso é muito importante demais. Porém, não falava nada sobre o poder de Deus, não ensinava sobre as manifestações do Espírito, não ensinava sobre os dons do Espírito, não ensinava sobre profecia, sobre dom ministerial, não falava nada, pouquíssimo, muito pouco. Mas eles diziam que era muito mais importante andar em amor. E eu entendo que é muito importante andar em amor, até porque a nossa fé só funciona se andarmos em amor. A fé atua ou opera pelo amor. Amém? Se andarmos uma vida carnal, com certeza não teremos ousadia para andar no poder de Deus. É muito importante andar no fruto do Espírito. É a base, andar no amor de Deus. Ou andar no Espírito, é a mesma coisa, amém? Andar na palavra, andar no Espírito, andar em amor, é a mesma coisa, ok? Mas Jesus, ele está dizendo aqui que haviam pessoas que estavam errando por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Ele coloca aqui duas coisas importantes, duas coisas que pessoas podem errar. Você não pode só conhecer o amor de Deus e ficar só todo amoroso, mas nunca ser usado por Deus, porque você não tem ousadia, não deseja os dons, você não tem ousadia nem para se manifestar. Sabe que tem coisas que você vai ter que agir em fé para que aconteça, amém?
Existem coisas que Deus vai dar o comando e você tem que obedecer. Não é simplesmente, se Deus quiser me usar, Ele me usa. Às vezes Deus pode te usar de uma forma onde você é impulsionado pelo Espírito, que não dá tempo nem de pensar. Mas às vezes, e na maioria das vezes, o Espírito Santo vai te dar um comando, aonde aquilo que Ele disse só vai se manifestar se você obedecer. E às vezes aquela obediência é você se levantar para ir, é você ter coragem para falar. Entende o que eu estou falando? É você ir lá e pôr as mãos. Então Jesus está falando que é possível as pessoas errarem por não conhecer a palavra, e nós pregamos muito isso. Oséias capítulo 4, versículo 6: meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Mas Jesus amplia, Ele diz também, tem gente errando por não conhecer o poder de Deus. Aleluia! Então qual é o propósito de preparar o caminho? E aqui está ligado, como já falei, a uma vida de santidade. Amém? Esse preparar o caminho está ligado sobre essa preparação para você receber algo de Deus e transmitir algo de Deus. João Batista, ele se preparou do jeito que o Senhor havia falado para ele. O tema da mensagem que ele trouxe é um tema de correção, de alinhamento, de arrependimento. Amém? Eu sei que existe isso, mas o próprio João Batista disse: olha, eu estou aqui batizando vocês apenas com água, mas está vindo outro que vai batizar vocês com fogo, com poder. Amém? Então nós vemos aqui um tipo de batista e o outro tipo de batista. Um batista que é só nas águas, e o outro batista que é o próximo, que ele falou, o outro que é cheio do fogo do Espírito. E Jesus disse: olha, vocês têm que mergulhar nas Escrituras, mas não podem ignorar o poder de Deus. E uma das coisas que me chamou a atenção nesse Ministério Verbo da Vida, quando eu cheguei, por incrível que pareça, não foi a palavra. Porque para mim a palavra é a mesma coisa. Quando você fala assim, olha, a palavra lá na minha igreja é revelada, para quem nunca ouviu, não sabe o que é isso, não significa nada. Porque quando você diz lá na minha igreja tem palavra, não significa nada. Porque eu já vi de 8 denominações que todos diziam, aqui prega a palavra. Então qual foi o diferencial para mim quando eu cheguei no Verbo da Vida? A demonstração. A demonstração foi o diferencial que me fez entender o que é a palavra revelada. Amém? Primeiro que eu nem, como eu já falei, gostava de ler a Bíblia. Eu vinha para os cultos, amadas, pregação, parecia que era mais, mesmo que fosse afogueado, mas eu não tinha interesse da palavra, então parecia mais um sonífero. Eu ficava no culto lá, amém. Não considerava a palavra, não amava a palavra, não anotava nada, não praticava nada. Então, quando eu cheguei no Verbo da Vida e que alguém me disse assim: olha, aqui vamos lá, porque lá tem a palavra revelada, lá é a palavra rema, significava nada. Mas o que trouxe essa destruição de uma mentalidade medíocre e também de fortalezas que foram construídas pelo diabo para impedir que a palavra chegasse na minha vida. O que foi que fez com que isso fosse inicialmente destruído para que a palavra tivesse acesso? Veja que a palavra não podia renovar a minha mente, porque ela nem tinha acesso à minha mente. Havia um bloqueio, uma mentalidade religiosa. A mentalidade religiosa, ela bloqueia a revelação da palavra de Deus, mas também a manifestação do poder de Deus. E eu estava com uma mentalidade religiosa, então a palavra não iria conseguir entrar da forma que ela deveria entrar, porque havia como algo espiritual na minha mente, impedindo que eu conhecesse. O pastor João falou sobre a cegueira, amém? Mas eu lembro que eu fui convidado para, assim que quando eu cheguei no Verbo da Vida, quando eu estava mais ou menos uns 8 meses na Igreja do Verbo da Vida, eu fui convidado pelo pastor Marquinhos lá de Natal
para conhecer a conferência de ministros. E de cara, eu disse para ele: rapaz, eu não vou não. Não vou não, porque eu já vi tanta briga nesse negócio. Porque eu estava achando que era aquele negócio de chapa A, chapa B, para votar. E era mais briga do que... E eu não gosto desse negócio, eu não vou não. E ele disse: é porque é muita confusão, é muita briga, os pastores ficam brigando lá, e ficam os irmãos do lado, os irmãos do outro, eu não quero isso não. E aí ele falou: não é isso que você está pensando. Veja como minha mentalidade estava. Então para ele, quando ele disse: vamos na conferência de ministro, eu disse... Porque na cabeça dele era uma coisa, na minha cabeça era outra coisa. E aí ele explicou: não é, eu entendi agora o que você está pensando, não é isso que você está pensando. E ele explicou, e quando ele explicou, eu fiquei achando meio estranho, porque eu nunca tinha visto aquilo. Então eu disse: vamos lá então, vamos um dia lá. E ele ligou para, na época, o bispo Guto, e pediu autorização para que eu fosse um dia como um convidado conhecer lá. Eu já estava tocando na igreja, cantando na igreja, ele queria me entrosar e que eu conhecesse mais a visão do ministério. E eu lembro que quando eu cheguei lá, só o fato de eu estar no ambiente eu já fiquei impactado. Quando eu entrei lá, eu vi um monte de gente que ele disse: olha, aquele ali é pastor, aquele é profeta, aquele ali é evangelista. E eu comecei a ver um bocado de coisa que eu nunca tinha visto num lugar só. Os dons ministeriais ali. Eu disse: como assim? Tem vários profetas aqui, vários evangelistas, vários apóstolos, vários pastores. E foi falando para mim, eu disse: tem um monte aqui, é conferência de ministros. Tem pessoas também que servem na música e não sei o quê. Então ele falou algumas coisas. E eu comecei a observar que muitos deles, ou a maioria deles, naquele tempo lá atrás, né, principalmente, eram jovens. Eram homens e mulheres, casais, jovens que estavam ali. E eu disse: como esse cara é tão novinho, já é pastor, já é apóstolo. E quando eu comecei a ver eles pregando, aí, meu amigo, aí quase que eu caio da cadeira. Porque eu não vi somente, eu comecei a ouvir coisas que eu tinha ouvido, mas era diferente, porque eles demonstravam aquilo. Eles falavam sobre a unção e se moviam na unção. Eles falavam de cura e se moviam em cura. Eles falavam de espírito profético, seja lá o que for. O que eles falavam, eles praticavam aquilo. Eu disse: uau, isso é diferente, cara. E eu comecei a conhecer um lado que eu nunca conheci. E eu comecei a dizer: Senhor, eu quero isso aí para a minha vida. Eu quero não somente conhecer a Tua Palavra, eu preciso muito conhecer a Tua Palavra. Eu quero ter fome de ler a Bíblia, de ler livro. Eu quero mergulhar, eu preciso disso. Mas eu também quero isso que esses homens têm. Eu comecei a desejar ali. Primeira vez que eu conheci a conferência de ministros. Foi a primeira vez que eu fui e nunca mais deixei de ir. Fazem 18 anos que eu vou e sempre vou com a família toda. Eu, minha esposa e meus filhos. E eu lembro que eu orei isso. Eu disse: Pai, eu quero essa ousadia, eu quero essa intrepidez. Eu comecei a orar, desejando os dons, desejando também conhecer a palavra. Eu não queria somente conhecer, estudar e achar interessante, mas eu queria aquilo que eu tinha visto lá. Porque aquilo que eu tinha visto lá foi uma coisa que eu raramente via em outros lugares. Então eu disse: eu quero aquilo está muito mais parecido com a Bíblia. Está muito mais parecido com Jesus. Quando ele ensinava, mas também ele ensinava, pregava e curava. Jesus ensinava, pregava e agia no poder do Espírito. Então eu quero isso, Senhor. E quando eu orei, eu disse que queria esse mover de Deus na minha vida. Amado, foi muito bom, mas ao mesmo tempo eu tive foi uma loucura total. Porque Deus começou a colocar, para quebrar essa mente religiosa que eu tinha, Deus começou a colocar de início só uns profetas doidos, um atrás do outro. Era cada profeta doido, um atrás do outro. Que a minha mente não conseguia acompanhar o raciocínio deles. Minha mente não conseguia entender o que eles estavam querendo fazer. E Deus estava dizendo: só obedeça o que eles dizem. Obedeça o que eles estão falando, que você vai crescer. Ele dizia umas coisas, ele começava a falar sobre rir no Espírito, coisas que eu nunca ouvi na minha vida. Ele começava a falar sobre dançar no Espírito. Eles falavam sobre correr no Espírito.
Eles falavam sobre pecado, mas também falavam sobre o poder de Deus. Eles falavam coisas contra o pecado, vida de santidade. Mas daqui a pouco eles estavam se movendo na igreja, subiam em cima das cadeiras. E alguns vinham em direção a mim, e regalavam os olhos, liberavam as palavras e tacavam a mão na minha cabeça. E eu começava a perceber algo diferente que era transmitido para o meu corpo. E de repente eu caí pela primeira vez e me levantei envergonhado, achando que aquilo só tinha acontecido comigo na face da terra. E fiquei espantado porque a gente ficava rindo. Eu estava dentro de uma loucura que eu nunca vivi. Eu disse, meu Deus do céu, o que é isso? E o Senhor falou, disse, você não disse que queria ser liberto de uma mentalidade religiosa? Eu estou criando um ambiente para isso. Então Deus criou um ambiente louco do poder de Deus. E essa loucura do poder de Deus, que o Evangelho não é somente a palavra, mas o poder de Deus caminhando junto. A palavra e o Espírito, o ensino e a unção, a pregação e a demonstração. Aleluia! E eu comecei a ver aquilo, e eu fui ficando cada vez mais louco. Eu comecei a sair de uma mente natural, e a minha mente começou a mergulhar no espiritual. Passei a inclinar a minha mente para o Espírito, e ela foi encharcada com as coisas do Espírito. Eu comecei a pensar mais nisso, eu comecei a desejar mais essas coisas espirituais, e comecei a estudar mais sobre isso. Por que eu estou falando isso? Porque o propósito dessa conferência não é somente alinhar você. O alinhamento que é a vida de santidade, ela vai levar você a uma vida de poder. Isso é automático. Deus não quer que você só ande só amoroso. Deus não quer que você só ande só cheio do amor, abraçando os irmãos, dizendo, amado, eu te perdoo, amém. Ele não quer só esse lado, Ele quer os dois. Ele quer que você ande cheio do amor de Deus, perdoando, andando em santidade, não vivendo uma vida de pecado. Mas se você andar nesse caminho que Jesus viabilizou para você, é inevitável que você não ande numa vida de poder. Está ligado? Agora, por que pessoas não provam disso? Porque elas não sabem. Está disponível, mas elas não sabem. Ou se sabem, aprenderam de forma errada, como eu aprendi. Então Jesus está falando, errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Romanos capítulo 1, versículo 3. Romanos capítulo 1, versículo 3 diz assim: com respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi e foi designado filho de Deus, com poder, segundo o Espírito de santidade. Veja que o Espírito de santidade anda com esse poder de Deus. Quando você anda em santidade, você abre uma porta para o poder de Deus fluir na tua vida. Agora, pastor, você diz, será que pessoas que não andam em santidade podem fluir no poder de Deus? Podem, só que é perigoso. E Deus não quer isso. Deus não quer pessoas buscando o poder sem antes buscar uma vida de santidade. Mas Deus não quer que você somente busque uma vida de santidade e você não busque o poder de Deus. Quando você busca uma vida de santidade, você melhora você. Mas quando você busca uma vida de poder, você vai transformar outros. Se você só vive uma busca de viver uma vida do Espírito, esquecendo essa vida do poder de Deus, da ousadia de falar, da ousadia de ministrar, de impor as mãos, vocês estão entendendo o que eu estou falando? Deixar com que os dons fluam através de você. Se você deixar isso de lado, você vai estar vivendo uma vida egoísta, porque o amor não busca os seus próprios interesses. Quando você está andando no Espírito, é uma preparação para você andar no poder de Deus. Amém? Quando você está andando no fruto do Espírito, é uma preparação. Andar no fruto é você alinhar o seu caráter com o caráter de Deus. Quando você está andando no fruto do Espírito, você está andando em paz, alegria, fidelidade, mansidão, domínio próprio, tudo isso que o fruto oferece para alinhar a tua vida ao caráter de Deus. Mas aí nesse ponto você se torna agora
um portal dos dons do Espírito, do poder de Deus, não só para você provar para você, mas para você transmitir a outros. Aleluia. Então diga assim: eu sou filho de Deus, cheio do poder, andando no Espírito de santidade. Você viu que são coisas diferentes? Espírito de santidade e poder de Deus flui na tua vida. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 4, o apóstolo Paulo diz, olha o que ele diz. Você já ouviu isso muitas vezes, mas baseado nesse entendimento que eu estou trazendo, vai ficar mais claro para você. Ele diz: olha, a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração. Risca essa palavra aí, amado. Demonstração, deixa isso mais evidente. É isso que eu estou querendo falar para você hoje. Não somente você pregar a fé, mas demonstrar a fé. Não somente você ensinar sobre cura, mas demonstrar isso curando. Aleluia. Ele te deu poder para isso. Jesus disse que todos os enfermos seriam curados se impuséssemos as mãos. Amém? Ele não disse se Deus quiser. Ele disse: se alguém impor as mãos, se impuserem as mãos, serão curados. Então há uma ousadia e um poder transmitido quando você começa a estudar sobre esse lado do poder de Deus, de transmitir o poder de Deus. Amém, irmãos? E o que são os dons do Espírito? Os dons do Espírito são a manifestação do amor de Deus. Os dons do Espírito são dons de poder, mas é o amor de Deus sendo demonstrado para alcançar pessoas. Então, o fruto do Espírito é a demonstração do amor de Deus para você. Os dons do Espírito é a demonstração do amor de Deus para os outros, através de você. E você tem que andar nos dois. E o apóstolo Paulo diz: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder. Eu acredito que quando ele fala demonstração do Espírito e de poder, eu acredito que ele está falando aí sobre um equilíbrio. Ele está falando: eu não só vivo no poder, mas também só não vivo no Espírito. Ele está falando: eu não só vou falar do amor e demonstrar amor, mas também eu vou falar do poder e demonstrar o poder. Amém? Acredito que essa palavra, embora esteja com E maiúsculo, eu acredito que seja demonstrar o fruto do seu Espírito. Porque a palavra Espírito aí com E maiúsculo está na mesma condição de Gálatas, quando fala fruto do Espírito, lá também está com E maiúsculo. Mas de fato não seria E maiúsculo, porque ele está falando do espírito humano. Ele está dizendo: o fruto do espírito humano não é o Espírito Santo que dá fruto, são os filhos de Deus que dão fruto. Então não está falando do Espírito Santo dar fruto, está falando dos filhos de Deus dando fruto ou andando no fruto. Jesus fala em João capítulo 15: aquele que der fruto. Amém? Está falando a respeito de você? Diga: sou eu. Aquele que der fruto. Então eu dou fruto. O fruto do Espírito é fruto do meu espírito recriado, é fruto do seu espírito recriado. Amém? Glória a Deus. Você tem o controle da frutificação, você não tem o controle dos dons. Você pode decidir andar em amor na hora que você quiser, e deve decidir toda hora, mas você não pode decidir ativar um dom na hora que você quer. Eu quero ativar agora o dom da profecia, vou começar agora. Não é assim. Eu vou ativar agora o dom de poder de cura. Não é assim. Amém? Você não pode decidir ativar um dom na hora que você quer, porque as manifestações dos dons são do Espírito Santo.
Ele decide quando, ele escolhe quem, na hora que ele quiser, ok? Mas, o apóstolo Paulo está dizendo, mas deseje. Deseje. Embora você não tenha o controle de ativar os dons na hora que você quiser, se Deus perceber que você está andando em amor e você está desejando andar no poder de Deus, você busca isso, você estuda isso, com certeza você é um candidato a ser levantado por Deus para demonstrar o poder dele também. Se você ficar dizendo, se Deus quiser me usar, Ele usa. Deus quiser usar, Ele me usa. Então você não estuda, você não mergulha, não assiste vídeos sobre isso, nem escuta áudios sobre esse assunto do poder de Deus, do mover de Deus. Amado, eu estou constantemente assistindo. Meu chamado é apostólico. O segundo chamado auxiliar é profeta, descobri há uns 3 anos atrás. Mas quando eu descobri meu chamado apostólico lá atrás, em 2004, eu comecei a estudar sobre meu chamado. Mergulhei, comprei livros, ouvi apóstolos, assistia apóstolos pregando. Eu queria saber como eles se moviam, como eles falavam. Eu queria saber tudo sobre o ministério apostólico, como funcionava. Então eu mergulhei para entender o meu chamado. Quando eu descobri esse meu chamado, e testificou através também de profetas que passaram na minha vida, eu comecei também a mergulhar, comecei a ver como funciona, comecei a comprar livros, estudar e mergulhar, para que eu pudesse me mover o melhor possível em Deus, porque eu sei que às vezes Deus quer fazer algo poderoso através de nós, mas a gente não está nem sabendo como é que se move naquilo. E quanto mais você conhece Deus, mais ousadia vai chegar. Quanto mais você conhece também o chamado dom, como funciona, você vai ter mais intrepidez também. Você não vai ficar envergonhado, você vai ter mais ousadia. Seu espírito vai ficando afinado enquanto você anda no espírito. Seu espírito vai ficando afinado, mais sensível. Quando você está andando na palavra, andando em amor, você fica mais sensível. Mas quando você estuda também sobre o poder, sobre os dons, você sabe como é que aquilo funciona. E amado, quando você junta tudo isso, meu Deus do céu. Eu não sei se você está desejando como eu estou desejando. Eu quero que a minha biografia seja um livro bem grosso, se Jesus não voltar antes. Eu não quero terminar os meus dias e alguém falar assim: você lembra de Eliezer? Ele fez uma musiquinha, né, que é de fé em fé, né? Linda, a música é tão boa, aquela música, né? E parar por aí. O desejo do meu coração não é por soberba, não é orgulho, não é nada disso, mas eu quero representar bem o meu Senhor aqui na terra. Eu quero ser realmente um embaixador. E Ele não chamou só para eu ser, só para quem tem chamado apóstolo, profeta, evangelista. Para todo filho de Deus está disponível, amado, uma vida no Espírito, uma vida de poder. Aleluia. Deus é bom. O apóstolo Paulo diz: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder. E eu quero colocar aqui para você entender do fruto e dos dons. Deus, Ele é equilibrado. E é interessante que quando Deus fala sobre fruto e dons, Ele coloca, pelo menos a palavra de Deus, está lá a mesma quantidade. A mesma quantidade de dons é a mesma quantidade do fruto do Espírito. 9. Então, se você botar 9 na balança e 9 do outro lado da balança, vai ficar equilibrado, vai ficar certinho. Deus não colocou mais poder e menos fruto, e nem colocou mais fruto e menos poder. Deus colocou equilibrado, 9 para um lado, 9 para o outro. É como a asa do avião. Você pergunta qual é a mais importante, a asa direita ou a asa esquerda? Qual a asa mais importante do avião? Se uma for maior e outra for menor, o avião cai, filho. Perde o controle. As duas devem ser iguais, no mesmo tamanho, na mesma proporção, para ter o equilíbrio. Deus colocou isso em você, 2 asas, o amor e o poder, para que você voe alto, para que você ande equilibrado. Aleluia!
Tem coisas que só o amor vai fazer, e tem coisas que só o poder de Deus vai fazer. Aleluia. Mas mesmo sendo o poder, eu quero que você entenda isso, mesmo você fluindo nos dons do poder de Deus, é uma demonstração do amor de Deus. Mas eu quero que você entenda, andar em amor é algo que você decide fazer. Andar no poder é algo que você deseja e deve estar pronto para fluir quando Deus quer. Aleluia! Deus é bom. Então ele fala aqui em Gálatas capítulo 5, 22, eu não vou ler tudo, mas fala sobre o fruto do Espírito. Então ele fala sobre essas 9 manifestações do fruto do Espírito. E nós vemos em 1 Coríntios sobre as 9 manifestações do Espírito Santo. São coisas diferentes. 9 manifestações do fruto do Espírito humano e 9 manifestações do Espírito Santo. Então aqui fala que o fruto é o amor, a alegria, paz, longanimidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. É isso que nós estamos falando. Sobre esse preparar o caminho, sobre você andar em santidade, sobre você buscar Deus. O fruto é para isso, irmão. O fruto é para você se tornar uma pessoa melhor para o próximo, mas também o fruto serve para você se tornar uma pessoa melhor para Deus. Ele te capacitou para você ser melhor para Ele mesmo. Ele te capacitou para você ser melhor para o próximo. Então é para isso que o fruto serve. Amém? Deixar você afinado com Deus, afinado com o próximo. Você tem todas as ferramentas para não andar na carne. Tem todas as ferramentas para não fofocar mais. Você tem todas as ferramentas, já está aí dentro de você, não está no céu, está dentro do seu espírito. Você tem todas as ferramentas aí para você andar uma vida sem pecado. De fato, o apóstolo Paulo fala no começo, ele diz andai no Espírito, e ele não está falando de poder. Ele não está dizendo ande no poder e jamais você vai satisfazer os desejos da carne. Não, não é isso que ele está falando. Ele está falando ande no fruto que já está dentro. E jamais, quanto sabe que jamais significa nunca? Quando a gente começa a pensar, a gente diz, meu Deus, pastor, isso é uma coisa impossível. Como é que eu vou andar nessa terra sem nunca mais pecar? Mas você vê que ainda há uma mentalidade ainda de pecador. Você não é mais pecador, mas pode ter ainda uma mentalidade de pecador. Quer dizer, esse mês eu não pequei tanto, graças a Deus. Mas a mentalidade deveria ser, eu não vou pecar nunca. Porque se você diz que não pequei tanto, te dá uma brecha para você pecar de vez em quando. Mas Deus te capacitou para você nunca pecar. Mas se eu pecar, Ele te deu ainda uma outra fase para você não viver em pecado. Olha só como Deus é bom. Ele te deu as ferramentas para você não pecar, mas se pecar, você tem um advogado. Se você pecar, Ele é justo e fiel. Você confessa o seu pecado e Ele é justo e fiel para perdoar o teu pecado e te purificar de toda injustiça. Mas veja, se você pegar esse texto e ficar dizendo, não, graças a Deus que Deus me perdoa, aí fica pecando, oh Deus me perdoe, aí peca, Deus me perdoe, Deus me perdoe. O que é que vai acontecer? Você vai virar uma lata vazia. Você vai vir para a igreja, ficar cantando, pulando, fazendo um monte de coisa, mas é só uma lata vazia. O poder não vai fluir nunca, porque você não está querendo se livrar daquilo. Você está querendo provar daquilo e do perdão de Deus. E Deus está dizendo, olha, o meu perdão é para você se livrar daquele pecado de estimação. Vocês estão entendendo? E Ele te capacitou para isso. Então Deus te capacitou para você ficar livre de uma vida de pecado para um propósito. Porque Ele quer que o poder flui através de você. Que você encontre o seu sentido da vida de Deus. O nascer de novo é se tornar uma bênção para o próximo, para aqueles que estão na tua casa. Aleluia! Sabe qual é o lugar mais difícil na terra para fazer missões? É a sua casa. Lugar mais top, mais
complicado e mais desafiador que você puder imaginar da face da terra, nem é lá naqueles países que as pessoas arrancam a cabeça, não. É na tua casa. Se você conseguir se dar bem dentro da tua casa, você vai conseguir se dar bem em qualquer lugar do mundo. Sabe por quê? Porque aqueles que estão dentro da tua casa estão com você todo dia, conhece você, sabe quem é você, o que você fala, como você vive, o que você crê. Então é desafiador você mostrar uma vida no Espírito para a sua própria casa, sua própria família. E é por isso que o apóstolo Paulo diz assim: ei, aquele que sabe governar bem a sua própria casa, no contrário do que ele está falando, né? Aquele que sabe governar bem a sua própria casa, saberá governar a igreja. Aquele que sabe governar bem a sua própria casa, com certeza vai se dar bem no ministério, vai executar bem aquilo que o Senhor colocar nas suas mãos. Porque dentro da sua casa você não pode esconder quem você é por muito tempo, de errado. Você pode disfarçar um pouquinho ali, mas logo logo seus filhos vão começar a ver quem de fato você é. Vocês estão entendendo? Aleluia! Como é feio! Eu ouvi de filho de pastores, eu ouvi filhos de pastores falando isso: eu não quero mais igreja, porque meu pai está lá na igreja, lá, cheio de unção, cheio de poder, cheio disso, cheio daquilo, mas em casa ele é o Satanás. Como é feio ouvir isso do próprio filho do pastor: eu não quero mais saber de igreja. Primeiro porque a igreja roubou meu pai. Segundo também porque meu pai, ele não tem caráter, porque ele fala coisas lá que os irmãos devem andar certo, mas dentro de casa ele não anda certo. Não anda certo com minha mãe, não anda certo comigo, não anda certo com o que ele faz de negócios. Então, entende o que eu estou falando? Deus quer alinhar essas coisas, preparar um caminho para um propósito, para que você alcance multidões com o poder de Deus. Aleluia! Vocês estão felizes, irmão? Eu sei que está um pouquinho de calor, mas dá para você segurar um pouquinho. Então ele fala domínio próprio, e contra essas coisas não há lei, o fruto do Espírito, né? Contra essas coisas não há lei. 24, Gálatas 5, 24. Os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscência. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Deixa eu dizer a você, andar no Espírito é um tipo de sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Quando você anda no Espírito, você está oferecendo a Deus um sacrifício vivo, santo e agradável. Deus se agrada quando você subjuga a carne. Agora preste atenção: todas as vezes no Antigo Testamento que alguém oferecia um sacrifício, Deus respondia com fogo, Deus respondia com glória, Deus respondia com poder. Quando você está vivendo essa vida do Espírito, essa vida sacrificial que agrada a Deus, amado, um poder, uma glória vai começar a fluir da tua vida de uma forma tão sobrenatural, que você vai começar a conhecer níveis em Deus que você nunca conheceu. Você vai começar a entrar em lugares em Deus que você nunca entrou. Aleluia! E em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 4, o apóstolo Paulo fala sobre os dons. E ele fala a partir do versículo 4, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 4, ele diz: ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade dos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o Deus é o mesmo, quem opera tudo em todos. O que eu vi aqui? Eu vi a Trindade na manifestação do Espírito. Nós vemos a Trindade no mover do Espírito. Vemos aqui no versículo 5, também há diversidade do serviço, mas o Senhor é o mesmo. Nas cartas, todas as vezes, ou pelo menos na maioria das vezes, que o apóstolo Paulo usa a palavra Senhor, ele está se referindo a Jesus. Ele diz: ao nosso Senhor Jesus, ao nosso Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre ele se refere assim, chamando Jesus como Senhor. Então aqui nessa primeira parte ele está dizendo: há diversidade no serviço, mas o Senhor Jesus é o mesmo.
E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus e Pai é quem opera tudo em todos. Aleluia! A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Nós vemos então o Espírito Santo, nós vemos o Deus Pai, nós vemos Jesus na manifestação do poder, dos dons do Espírito. Então existe algo muito poderoso aí, irmão, para que os três caminhem junto nisso. Existe uma vontade de Deus muito grande, a ponto dos três estarem dividindo essas tarefas na manifestação dos dons, para alcançar vidas. E Deus quer isso para você. E eu vejo nessa manhã pessoas largando algumas coisas para começar a provar de um poder de Deus que nunca provou. Eu vejo no meu espírito pessoas largando algumas mentalidades religiosas e começando agora a provar de uma nova realidade. A tua mente está sendo expandida nessa manhã. A palavra está renovando a tua mente e ela está sendo expandida, e você está começando a ver algumas coisas, luz está começando a chegar, e Deus está dizendo: ei, largue esse estilo religioso, porque o meu poder não vai poder fluir nele. Existe uma mentalidade religiosa, e você vê o que a religiosidade faz. Faz com que as pessoas pareçam santas, mas vivem andando errado. Religiosidade faz isso, faz com que as pessoas pareçam santas. O que é parecer santo? Você precisa de um cabelo bem grande, você precisa de uma saia bem grande, você não pode usar maquiagem, você não pode usar brinco. Mas quando você vai ver, e eu participei disso, muitas dessas pessoas estão mentindo no dia a dia, estão se prostituindo. Eu estou falando de homem e mulher, ok? Coloca nada contra também, mas eu estou dizendo que a religiosidade faz isso. Tenta mascarar e parecer alguém santo. Então coloca um paletó, uma gravata, muda a voz. A mudança da voz é muito importante para parecer mais espiritual. Amém? E as pessoas estão lá querendo viver uma santidade que não é isso, não é você botar uma roupa. Eu sei que nós temos que andar em decência, né? Mas eu não estou falando, Deus nunca falou santidade, amado, ligado a costumes e tradição de homens. Ele está falando de uma vida do Espírito, que a vida do Espírito vai fazer você cuidar do seu corpo sem tradição de homens. Aleluia. E eu vivi isso muitos anos. Amado, o tempo que eu mais pequei na minha vida foi o tempo que eu estava dentro da igreja com a mente religiosa. Pensa aí. O tempo que eu mais errei da minha vida foi quando dizia não pode isso, não pode isso, não pode isso, não pode isso, mas nunca me ensinava o que podia. Você não pode pecar, mas nunca dizia como eu não podia pecar, como eu teria que crescer. Então eu cresci com a mente religiosa. E quando eu conheci o poder de Deus, houve um bloqueio. Eu comecei a dizer: Senhor, manda teu poder, manda a tua glória, manda a tua unção, Pai, manda aleluia, oh, manda o Shekinah. Quem já falou assim, manda o Shekinah? Eu falei, sei quantas vezes manda o Shekinah. Aí quando o Shekinah vinha, eu ficava escandalizado. Quando o poder de Deus vinha, não era assim bem que eu achava que era o poder de Deus. Eu queria o poder de Deus do meu jeito. E eu comecei, amado, a ser tratado por Deus, por homens e mulheres que passaram também pelo mesmo processo, que estavam agora ensinando sobre vida de santidade e vida do poder. Eles começaram a me confrontar. Passei algumas vergonhas no culto, porque não deveria nunca ser vergonha você fluir no Espírito, mas se torna vergonha por causa de uma mentalidade religiosa. Quando Deus diz para você: olha, tem um caroço aí, e esse caroço vai desaparecer à medida que você começar a rir pela fé. Você não sabe nem como é que ri pela fé? Imagine rir pela fé. E eu aprendi a rir pela fé na marra.
uma conferência do profeta Brad Fluke. E eu lembro, amado, que eu vi aquelas pessoas rindo lá, e eu estava lá julgando as pessoas. As pessoas rindo, eu disse, meu Deus, isso é heresia, meninice. Oh, meu Deus. Vou ficar dentro do culto, rindo no culto, na casa do Senhor. Porventura Deus é palhaço para ficar rindo da cara dele? Quem era mais palhaço? Aqueles que estavam aprendendo a rir pela fé, ou eu que mudava a voz? Quero saudar a gloriosa, magnificante, soberana, eterna igreja, momento de muita alegria. Eu estou quase explodindo de tanto gozo no meu espírito. Qualquer criança de 2 anos sabia que aquilo não era alegria nunca. Então o desafiador não é falar de alegria. O desafiador é viver a alegria. Para viver a alegria, você não pode ter uma mente religiosa. Porque quando você começar a rir, tua mente vai dizer, está rindo de quê? Seu pecador miserável, safado. Vai para o inferno com tripa e tudo. Então você bloqueia. Eu estou te falando algo que vai te ajudar no dia a dia. E vai ter coisas que Deus vai guiar você, que se você tiver uma mente religiosa ainda, você não vai conseguir fazer. Veja que Filipe começou como um diácono cheio do Espírito, cheio de sabedoria, não é assim? Um homem de caráter, boa reputação. Mas ele estava servindo a Deus com tanta ousadia, ele estava com o seu coração queimando para servir a Deus, e de repente aquele homem é chamado para o ministério evangelístico. E ele começa a sair pela cidade tocando fogo em todo mundo, expulsando demônio, curando enfermo. A fama dele era conhecida. Veja, ele começou como um diácono, servindo a Deus de todo o seu coração, cheio de fogo. Mas eu acredito que ele estava desejando. Ele estava ali naquele tempo da vassoura. Oh Pai, obrigado, eu quero mais de Ti, Senhor. Eu quero mais de Ti. Essa palavra está me levantando, me animando, mas eu quero mais. Eu quero ser uma bênção, eu quero ser um canal. Amado, servindo ao Senhor, o Senhor sopra sobre ele, se torna um evangelista poderoso. As suas 4 filhas eram tão afogueadas. Quando chegavam na casa, agora um irmão chegava lá, irmão, vem jantar aqui em casa. Quando os irmãos entravam, as 4 já diziam, eu estou vendo, Deus está falando algo com você. E lá barrachuga e começava. Meu amigo, as filhas de Filipe profetizavam. A família cheia do fogo. Você está entendendo, amado, o que é você viver, conhecer a palavra e o poder de Deus? Não é só você vir para o culto. Meu Deus, que palavra maravilhosa, aleluia, uma benção, né? Foi tão bom. Mas isso não trouxe uma transformação, isso não queimou você por dentro. Você não está sendo transformado, tem alguma coisa errada. Então Filipe estava lá deitado, na minha versão Eliezer de Almeida. Filipe estava lá deitado na rede, tomando água de coco. De repente o anjo aparece e diz, se levanta e corre, vai até a rua tal. E ele se levanta. Imagina se ele não aprendesse a correr no culto. Como é que ele ia correr agora? Se você não ri num ambiente desse, não vai me dizer que você ri em casa. Não venha mentir para mim, irmão. Ah, não, aqui eu não rio não, tenho vergonha, mas em casa eu rio. Duvido. Porque o ambiente aqui está favorável. É muito fácil se mover nos dons num ambiente desse, onde a palavra da fé é pregada, onde ministros passam por aqui, onde o pastor o tempo todo está falando amor, fé e tudo. É muito, o ambiente está pronto.
Não me diga que se você dança em casa, sozinho, na cozinha, quando o diabo está dizendo vai dar errado, aí você começa a dançar na cozinha lá, sozinho. Não me diga se você não faz isso na igreja. Ou será que teus filhos estão dizendo isso? Não, aqui na igreja mamãe dança não, mas lá em casa dança muito. Não tem como. Não tem como. Vocês estão entendendo? Que aqui é um grande laboratório de Deus treinando você por uma vida de poder. Para quando você estiver na sua casa, você está aqui e a unção está se movendo e a palavra vem, pega você e te levanta e Deus sopra e o Espírito Santo dá um comando, vai, corre agora. E o Espírito vai, corre agora. E você pergunta, mas para que correr? O Espírito Santo estava treinando você em ousadia. Para você, talvez lá da frente, fazer como Filipe, onde Deus ia chegar para você há algum tempo e dizer, corre agora daquele hospital, tem alguém morrendo lá, corra lá, impõe as mãos, ele vai ser salvo, ele vai ser curado, corra! E você não vai ficar na rede, ah meu Deus, e se eu for e não der certo? Porque quem aprende a se mover no Espírito, no poder de Deus na igreja, não pensa muito mais não, ele age logo. As primeiras vezes demora um pouco, o Espírito Santo vai começar a rir. É engraçado as pessoas que começam a rir pela fé, pastor, a primeira vez, elas dá uma risadinha no canto da boca, sem graça. Aí ela começa a olhar para os outros e diz, pregador engraçado, né? Só para soltar, é só para soltar. Por quê? Porque a mentalidade dela não quer deixar ela soltar o riso. Porque ela foi ensinada que é falta de reverência. O que é falta de reverência? Eu vou te explicar o que é falta de reverência. Reverência quer dizer respeito. É a mesma palavra para temor. Respeito. Quando o Espírito Santo quiser que você corra. Se você não corre, você está desrespeitando ele. Então o respeito é relativo. Não é que quando alguém está dançando na igreja você lá parado, menino do céu, que falta de respeito. Mas você já parou para pensar que pode ser você que tem falta de respeito? Porque o Espírito Santo estava dizendo, eu quero que a igreja dance e receba daquilo que o Pai tem para dar para você. Quem estava mais certo, Mical ou Davi? Mical lá da janela, menino, é rei, ele é rei, olha a presepada. Meu Deus, no meio da rua todo mundo vendo. Oh meu Deus, dá juízo a esse homem. E Davi lá todo escafetado, todo escandalizado lá, meu Deus, que vergonha, meu Deus. Mas Mical era mulher segundo o coração de Deus? E por que Davi se tornou homem segundo o coração de Deus? Porque Davi não estava nem aí. Ele queria adorar a Deus intensamente. Ele queria extravasar mesmo diante do Senhor. Pecava, o profeta chegava para ele, rapaz, foi tu que fez um negócio lá errado. Na mesma hora já se jogava no chão. Chorava, se prostrava, intenso, não tinha vergonha. Tem gente hoje que quando começa a conhecer a palavra de Deus, nem se ajoelhar quer mais. Não, porque agora é no Espírito. Aí não se prostra mais, não dobra mais joelho. E o apóstolo Paulo diz, por essa causa eu dobro os meus joelhos? Jesus em Getsemane dobrou seus joelhos. Você está entendendo que existe coisas que tem que tomar cuidado para você não sair de um lado da religiosidade e ir para o outro lado da religiosidade. Se não, agora Deus está dentro de mim, o poder está dentro de mim, a unção está dentro de mim, glória a Deus, eu não preciso fazer mais nada não. Mas você lembra? Eu lembro, Marta.
como eu cheguei nesse ministério. Eu lembro como Deus me alcançou. Não foi a palavra, foi uns homens doidos olhando para mim. Mas mulher profeta. Você, irmão. Você mesmo. Fala lá, meu Deus. Que hora que saía até assim sem querer, a Ave Maria. Era um medo, era tão grande que saía. Né? O profeta olhava para mim e dizia, você! Fala-me, Jesus Cristo, Ave Maria. Estou frito, agora vai revelar meus pecados tudinho agora. Dava logo uma frieza no bucho, eu começava. Eu já entrava no manto sem querer. Show! Já entrava naquela posição de receber logo, senão a vergonha ia ser grande. Mas na verdade era o quê? Era como Deus encontrando uma forma de quebrar aquela barreira na minha mente, aquela fortaleza de religiosidade. Pau! Dava aquele impacto. Aleluia. Quem é você? Será que você é Naamã? Ficou chateado quando o homem de Deus disse, vai e mergulhe 7 vezes naquele rio sujo ali. Mergulhar 7 vezes. Não pode ser só uma não, não, 7. Ou 7 ou nada. Camarada general. E outros rios melhores não para mim tomar banho? Logo esse aqui. Mas tu já imaginou? Aquele homem parou na frente da casa do profeta. Nem foi lá, ele mandou o servo dele. Vai lá chamar o profeta para me curar. Cara leproso, o general todo leproso. Bateu lá. Quem atendeu lá? O servo do profeta atendeu. Pois não? É porque meu senhor está aqui, ele recebeu um endereço aqui, né, de uma irmã que disse que tinha um profeta que curava aqui lepra, né, o nome de Deus. Ele está aí, ele está, mas agora está no chazinho da tarde orando. Não vai poder atender. Não, mas é porque quem está aí é o general, entendeu? O cara é top, o cara já matou muita gente. Entendeu? Está aqui, ele veio receber a cura dele. Mas ele já falou para mim que não pode receber você agora. Mas deixa eu falar aqui com ele aqui, ver o que ele vai dizer alguma coisa. Um momentinho, por favor. Está lá o profeta. Aí o servo chega lá e diz, me diga uma coisa. Tem um cara aqui que veio, disse que pegou teu endereço e está aqui querendo receber cura. E está aí. General conhecido aí. Cheio de lepra. Aí o profeta disse, diga a ele que mergulhe 7 vezes nesse rio aí. O cara nem foi lá, meu. O cara nem foi lá para dizer isso. Mandou o servo. Agora, quantos sabem que o servo precisa dar fé para dizer isso? Eu acho que o servo do profeta saiu igual a Bíblia de Fluca. Você já... O recado é, o manto é foda. Ele chegou na porta, quando abriu, né, tá o outro servo do lado de fora lá, esperando. E aí, cadê esse rapaz? Que palavra. O profeta mandou uma palavra. Meu Deus, que palavra. Fala, mas ele não vem não, senão não vai vir não, mas a palavra. Meu amigo. Que palavra é? Só é poder. É poder, meu amigo, é poder de Deus. Cara, como assim? Esse rapaz é o seguinte, ele disse, o homem de Deus disse, porque está lá escrito assim, né? O homem de Deus disse que se teu Senhor der 7 mergulhos nesse rio aí, vai ficar curadinho na hora. Quando o servo ouviu aquilo, ele ficou branco. Meu amigo, tu acha que eu tenho coragem de levar um recado desse? Olha lá a cara dele, ele. Acha que eu sou doido, meu amigo, de falar isso para ele? Esse rapaz é o seguinte, foi isso que o profeta, o homem de Deus, falou. O comando é esse.
Lavar o cara, então vou. Lavar o servo de Naamã. Meu Deus. Meu Deus. Que palavra. É forte, Brasil. Que palavra. Aí foi indo. Quando chegou lá, o Naamã, lá todo pousudo lá. E aí, cadê o profeta para vir me curar aqui? Ele disse, rapaz, ele não pode poder vir não, mas espera aí. É poder. Que é? Rapaz, que é isso? O homem de Deus disse que tu entendes de comando. E o comando é mergulha 7 vezes. Aí quando ele ouviu isso, Naamã ficou chateado. Tu acha que Naamã ficou feliz, foi? Naamã era para dizer assim, cara, é só isso e eu vou ficar curado da lepra? Eu só tenho que fazer isso? Não, ficou chateado. Como é? Ele mandou eu tomar banho nesse rio aqui, é feio, fedorento. Aí, na versão Eliezer de Almeida, da Bíblia, o servo disse, chefe, tu já está podre. Tu quer escolher, é? Tu está podre, chefe, tu está caindo dos pedaços. Não tem o que escolher não, vale a pena. E aí lá vai Naamã para o rio lá, meio indignado. E ele dá o primeiro mergulho, agora está leproso, cheio de algas. Leproso e sujo. Ele fica mergulhando e nada acontece. Olha lá, quinto mergulho, acho que o servo já estava dizendo para os outros companheiros, se prepara para correr, galera. Se prepara para correr que nós vamos morrer tudinho. Não está acontecendo nada. Você está entendendo que conhecer o poder de Deus é algo esquisito? Que existem comandos que a mente natural não vai entender. Que algumas pessoas podem ficar até chateadas com o pregador. Que o pregador vai dizer, corra! Não, correu. Eu queria que ele me chamasse, vem aqui, amada. Essas mãos, receba agora. Mas nem sempre vai ser assim. Vai ter vezes que Deus vai confrontar a tua mente religiosa. Vai querer que você conheça o poder de Deus e destravar coisas dentro de você para você transmitir para outros. Então Deus vai dizer, vem cá, dê uma carreira. Aí você dá, agora dê outra. Aí você dá outra. 7, vai. Você... E os irmãos só olham. Eita, irmão, já vez, né? Ei. Mas algo está acontecendo. Algo sobrenatural está acontecendo. O poder de Deus está fluindo. A Bíblia diz que no 7º mergulho, quando ele se levanta, a sua pele estava como de uma criança, completamente sarado. Amado, não importa o que Deus falar para você, obedeça. Ouça a palavra, aprenda a palavra, anda no Espírito, anda em amor, mas comece agora a atentar para esse lado, porque Deus vai criar cultos aqui, atmosferas nesses dias, aonde Ele vai te dar comandos, e os comandos podem ser coisas que pareçam loucura. Deus vai te dar comandos que tua mente vai dizer, você não é doido de fazer isso não, mas quando você obedecer, você não vai sentir nada. Sabe que Deus, na maioria das vezes, vai falar algo com você, você não vai estar sentindo nada. E Ele vai dizer, dê o primeiro passo que eu pego com você no segundo. O primeiro passo pode ser sem graça, mas no segundo eu pego com você. O primeiro passo pode ser natural, mas no segundo é sobrenatural. Quando eu pedir para você rir, comece a rir, ainda sem vontade. Se você não estiver sentindo nada, comece a dar gargalhada, porque vai ser a chave para ligar o poder de Deus e liberar coisas para a tua família. Uma vez uma irmã chegou para mim e disse, pastor, eu tenho 2 filhos, e os 2 meus filhos estão
nas drogas, pastor, ela chorando. Pastor, eu queria tanto que você me ajudasse. Eu trouxe as fotos dele aqui, você orar e tal, aquela coisa toda. E eu, com compaixão daquela mulher, 2 filhos dela, já envolvidos nas drogas. Mas quando eu peguei aquela foto que eu fui orar, o Espírito Santo disse: não ore, diga a ela que corra. E a irmã fazia 2 cultos que ela foi na minha igreja. O Espírito Santo diga a ela que corra. Aí eu disse: mas Deus, eu comigo aqui, né? Olhando para a foto. Olhando para a foto e Deus falando comigo aqui. Vamos orar, amada. A irmã novinha na igreja, sabendo o que era isso. E eu disse: irmã, o Espírito Santo falou comigo aqui: os seus filhos valem uma carreira? Eu disse para ela: os seus filhos valem uma carreira? Se o Espírito Santo dissesse assim: minha filha, corra e eu alcanço teus filhos, você correria? Aí ela disse: eu correria. Então, corra. Senão a irmã ia ficar. Eu disse: então corra agora. Minha irmã, aquela irmã deu uma carreira e ela correu e gritou. Ela ficou e deu umas 10 carreiras na igreja. Os filhos estão na igreja servindo no departamento de jovem. Uma irmã chegou para mim, estou dando exemplos aqui. Uma irmã chegou para mim e disse: pastor, já fazem 8 anos que nós estamos tentando engravidar. Estamos já fazendo tudo certinho, aleluia. Mas já tomamos remédio, já fez isso, foi aquilo, já fez todo tipo de consulta. Pastor, o bebê não chega. E nós estamos querendo tanto esse bebê. E lá. Olha só, a irmã querendo engravidar. Essa irmã estava mais ou menos 3 meses na igreja, novinha também. Mas eu comecei a perceber que o Espírito Santo começa a pegar essas pessoas que estão chegando com a mente religiosa. Aquela irmã disse: olha, já recebemos tanta profecia, e nunca aconteceu nada. Um disse que é menina, outro disse que é menino, outro disse que vai ser para onde, outro disse que fica, outro, e a gente não sabe mais o que está acontecendo. E pastor, a gente quer tanto esse filho. E ela perdeu 4 filhos, abortando, né? Que não segurava. Eu disse a ela assim: você crê, se você pegar na mão do seu marido e os 2 deram uma carreira, esse menino chega? Não é loucura não? Não é igualzinho não a Naamã? Não é normal, né, gente? Não, é loucura. Mas Deus estava tirando ela de uma linha religiosa e trazendo ela para o sobrenatural. Aleluia. Aquela irmã chegou, ela disse para mim: pastor, quando eu cheguei no culto, eu fiquei com raiva do Senhor. Porque o primeiro culto que eu cheguei, o primeiro culto que eu vim visitar essa igreja, eles estavam afastados de igreja, estavam com raiva de igreja, não queriam mais saber de igreja. E o marido estava querendo, o marido policial estava sempre envolvido nessas correrias aí de atrás do ladrão no meio do mundo, principalmente lá em São Paulo. E ele está: pai, eu preciso congregar, eu preciso de igreja, eu tenho que ir. E ele convenceu ela foi. Vamos procurar uma igreja. Então, eles estavam passando, aí viu o Verbo da Vida. Vamos entrar aqui, está pertinho de casa. Olha só onde é que ela entrou. Na igreja que um camarada foi tratado de religiosidade, fortemente. E ela entra, quando ela entra, primeiro culto que ela entrou, eu estava falando sobre a alegria do Senhor. E eu lembro que quando eu estava no meio da mensagem, o Espírito Santo disse: vá até aquela mulher e comece a rir na cara dela. Pessoal, eu estava cutucando a onça, não sabia. E eu achando que ela estava toda feliz recebendo. E eu cheguei na cara da irmãzinha lá, e eu fiz para ela, comecei a rir assim. A irmã, não querendo ser chata, mas ao mesmo tempo não gostando de nada, né? E eu sem entender nada também. Eu já acho que eu estava entendendo. O Espírito Santo vai lá rir na cara dela, eu ri. E eu, e ela... Dei umas 3 risadas assim bem fortes, saí de pé, continuei pregando. Aí o marido dela falou isso 3 meses depois para mim: disse: pastor, naquele dia ela saiu, nós fomos de casa, da igreja até em casa brigando.
Nunca mais eu piso aqui nessa igreja. Pastor rindo da minha cara. E o marido gostou do culto. Disse, eu gostei tanto daquela igreja. Não, mas eu quero não. E o marido achei tão bom que ele, vamos ficar lá. Não foi de madrugada. Ela disse que 3 e pouco da manhã ela ela ficou até preocupada que era macumba. Será que é macumba, feitiçaria? Alguma coisa que jogou em cima de mim. Meu Deus do céu, o que é isso? A alegria pega. Ela pega, ela é contagiosa. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Na mais ou menos 15 dias que ela estava no culto, foi quando eu falei isso para ela. Ela veio me falar que estava querendo beber. Eu disse, então pegue na mão do seu marido e corra. Naquele momento ela não correu ali, foi e sentou, que foi no início do culto. A direção que eu tive foi isso, para ela. Ela ficou lá, sentou no culto. E quando eu estava pregando, eu só vi os dois passando. Parecia 2 papaléguas. Só faltou fazer pipi. Passou correndo numa velocidade dos dois. Eu disse, meus pais do céu, se ele não frear antes da parede, vai meter a cara na parede. Que ele sairá. Eu disse, pronto, vai meter a cara na parede. Fica tem uma curva. Mas é impressionante. Hoje ela está com um bebezinho no braço. Lindo. 2 meses, pastor, grávida. E o diabo começou a falar na mente dela, vai perder de novo. Ele disse, agora tu vai correr grávida. Tu vai segurar esse menino correndo. E quantas vezes eu vi aquela irmã buchuda correndo na igreja? Eu disse, meu amigo, até eu fui tentar dizer, irmã, pelo amor de Deus, pare. Mas ela disse para mim, pastor, se aquela carreira, na fé, crendo na palavra do comando do Espírito, trouxe o meu bebê para o meu ventre, então a mesma carreira na fé vai segurar o filho no meu ventre. Aleluia! Existem coisas que estão acontecendo agora pela manhã no mundo do Espírito ao teu favor, e o Espírito Santo está dizendo, pega comigo, pega comigo, pega comigo, pega comigo. Ha ha ha. Eu estou vendo contratos. Por esses dias pessoas vão assinar contratos ou documentos também, liberações. Existem dinheiros que estão presos. O diabo não quer liberar porque sabe para onde vai esse dinheiro. Você sabe muito bem onde vai aplicar. E o diabo está segurando aquele dinheiro, está segurando aquele processo. O diabo está segurando aquele documento, aquele negócio. E o Espírito do Senhor está me falando, eu estou para liberar. Creia, haja da minha palavra. Se você crê, comece a rir, comece a dançar, comece a celebrar, comece a pular. Mova-se! Yeah, aleluia! Ha ha ha! Yeah. Coisas estão sendo liberadas aqui. Eu vi aqui nessa região como um fogo queimando. E eu disse, Senhor, o que é isso? Ele disse, eu estou curando ele. É aqui nessa região. Tá aí, cura. Uma vez um cego chegou para Jesus.
Um cego ouviu falar da fama de Jesus, do poder dele para cura, para milagres. E esse cego chegou tateando, ou com a ajuda de pessoas, não sei, mas ele chegou até Jesus e disse: Jesus, eu quero ser curado, eu quero ver. E Jesus fez uma coisa, Malda, que parecia, eu não sei se eu e você seguiria Jesus depois disso. Eu não sei se você seguiria Jesus, ficar na igreja dele depois disso. Porque Jesus, ele olhou para aquele homem e disse: eu vou te curar agora. Aí fez. Acho que as pessoas estavam ao redor, fez. Que nojo, meu Deus. Será que esse homem é de Deus? Que nojento. E o cego só estava ouvindo o som, né? O cego pensando: o que é que está acontecendo aqui? Um silêncio, alguém escarrou. Jesus não disse para ele: fica tranquilo que eu vou cuspir. Não falou nada. Aí Jesus cospe e mela assim, aquele melaceiro, pega uns punhados de lama lá, e aí olha assim para o cego e receba. Agora o cara está cego e sujo. O cara podia estava cego, com cuspe e areia nos olhos. Aí o cego: Jesus, és tu mesmo? Pode vir a dúvida, é algo tão esquisito. Jesus disse: olha, agora você vai fazer o seguinte, você vai lá no tanque e se lave. Jesus não foi com ele não, indo não. Jesus disse: você vai. Enquanto ele se movia crendo, em direção ao comando do Espírito, aleluia, o milagre começou a acontecer. O milagre começou a acontecer. O milagre começou a acontecer. 10 leprosos gritando: Senhor, nos ajuda, tem misericórdia de nós. O Senhor disse: vocês querem ser curados, né? Vão ter que correr, se mover. Vão até os sacerdotes, se mostrem lá. À medida que eles iam, a Bíblia diz que eles foram purificados. Sabe por que algumas pessoas recebem um comando do Espírito e elas começam a correr, elas começam a rir? É o Espírito Santo dizendo: enquanto você ri, enquanto você está correndo, enquanto você está dançando, a manifestação do poder de Deus está chegando para você. Porque você está crendo. Quem está crendo está se movendo. Quem está crendo não está parado. Quem crê está se movendo, está dançando, está gritando, está celebrando. Ha, ha, ha. Yeah. Aleluia. Eu nunca vi alguém crendo parado. Alguém está dançando, alguém está rindo, alguém está celebrando. Tem unção aí, tem poder de Deus aí. Recebe, comece a rir, comece a rir, comece a rir, comece a rir. Grupo de música, vai lá, comece a rir, comece a rir. O Espírito Santo vai falar algo para você agora. Ele vai te dar um comando. Vai parecer loucura. Obedece, 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 obedece. Pode parecer loucura, mas é de Deus. É de Deus. Rompa, 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 rompa. Rompe em glória, rompe em glória, rompe em glória, rompe em glória. Ei! Ha ha ha. Ha ha ha. Ha ha ha. Yeah. Tarabacará se querer mamar. Oh Jesus. O diabo tem raiva de alegria. É por isso que a religião ensina o povo só a chorar. Porque o diabo tem raiva de alegria. Sabe por quê? Quando você está rindo, você está se fortalecendo.
Em Salmos capítulo 2, Salmos capítulo 2, versículo 4, a Bíblia diz que aquele que habita nos céus está rindo. Deus não está sentado no trono com uma cara feia. Sabe por quê? Porque tudo já foi feito. Tudo já foi feito. Deus já fez tudo. Ele está sentado no seu trono e Ele está rindo dos seus inimigos. Ele está rindo da doença. Ele está rindo da miséria. Ele está rindo do diabo. E você deveria estar fazendo o mesmo, porque você está assentado em Cristo Jesus, ao lado de um Pai que está rindo. Coloque aqui na tela Salmo 126. Salmo 126, versículo 1. Dá para colocar aí? Salmo 126, versículo 1. Aleluia. Deixa eu dizer uma coisa para você, irmão. Deus está alinhando você por dentro nesses dias, porque existe uma glória poderosa para ser liberada sobre a tua vida. Você será a resposta de muitos. Você será a resposta de muitos. Você será a resposta de oração de muita gente sofrendo. E Deus está alinhando você por dentro, está afinando você por dentro, para que você não pereça, para que você não saia do plano de Deus. Mas a Bíblia diz que quando o Senhor Ele restaurou a nossa sorte, nós ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso. Pega essa revelação para você. Quem está provando da restauração do Senhor está com a boca cheia de riso. Está com a boca cheia de riso. Boca cheia de riso é coisa de crente. Boca cheia de riso é daqueles que creem, é daquele que sabe que Deus já fez. A boca cheia de riso repreende a ansiedade, repreende a preocupação, porque quem está rindo está crendo. Quem está rindo no Espírito está crendo que já recebeu. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então, entre os bairros de Maceió se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Eu vi da onde aquela igreja saiu, eu vi para o prédio que ela foi. Isso é Deus que está fazendo. Eles vão ampliar mais, eles vão ampliar mais, vão crescer mais, vão avançar mais. Grandes coisas o Senhor tem feito por nós. É por isso, irmão. Por que vocês estão assim tão afogueados? Por que vocês estão assim gritando? Por que vocês estão assim correndo? Nós estamos alegres porque o Senhor tem feito grandes coisas. É por isso, é por isso, é por isso. Ei! Grandes coisas, grandes coisas, grandes coisas. Eu posso cantar essa canção, pastor? Aleluia. É um pouquinho mais rápido, tá? Deixa o diabo irado aí, irmão. Dá um sorriso aí. Ele não suporta riso de crente, não. Ele não suporta riso de crente.
Deixa eu explicar algo aqui, uma diferença para você entender. Deixa eu te explicar uma diferença aqui para você entender. O diabo nunca pode roubar a tua alegria. Está na palavra, Jesus quem diz, em João 16: ninguém poderá tirar a vossa alegria. O que o diabo quer roubar é o poder da alegria. Porque o poder da alegria é que manifesta aquilo que o Senhor já te deu. O poder da alegria é o dunamis, a explosão que traz a existência que você está crendo. Então, o que é o poder da alegria? Não é a própria alegria. A alegria é o poder, mas esse poder, ele é liberado quando você ri. Então há uma diferença de alegria e riso, porque nem todos que têm alegria estão rindo. E a Bíblia não diz: minha boca se encheu de alegria. Então o que é alegria? Alegria é uma semente que Deus plantou dentro do seu coração. E como Deus, ele é agricultor, ele espera colher da alegria. Como ele colhe? Quando você ri. Então Deus plantou alegria dentro de você para colher riso. O poder está no riso. O poder está no riso. Então é por isso a tua mente não entende quando o riso. A tua mente não entende quando o riso vamos colocar assim para você entender. Quando o riso é um riso falso ou verdadeiro. Quando você abre os dentes e faz a tua mente entende assim: ele tá rindo. Libera endorfina. Libera. Por isso que é chamado riso da fé, porque você não precisa sentir. O que é verdadeiro para Deus não é quando você sente, é quando você crê. E quando você começa a rir porque você crê, Deus diz: libera para ele, libera.